Bom dia, pode assentar, irmãos. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer e privilégio estar aqui. Trago as minhas saudações. O pastor Bruno esteve falando comigo de manhã, também pediu que desse a saudação a dele e a todos vocês. Porventura alguém visitando também, o saldo, né, em nome do pastor da igreja, pastor Bruno. E é um privilégio estar com vocês mais uma vez. O pastor Bruno, nosso amigo, irmão em Cristo, né, qual nós temos grande respeito. Eu digo nós, né, tanto eu como a igreja que está comigo, consideramos como um grande servo de Deus. E creio que vocês têm recebido uma grande bênção através do dom que o Senhor tem depositado sobre nosso precioso irmão. Tem sido uma grande bênção para nós. E fiquei feliz de poder, de alguma forma, contribuir para o reino de Deus. Esse é o nosso propósito, né? Nós somos chamados para edificar um reino, e este reino é o reino do Senhor Jesus Cristo. Amém. E simplesmente Deus tem nos dado essa graça de dar-nos amigos, irmãos, e um deles é nosso querido pastor Bruno, né? Eu creio que Deus tem uma mensagem para nós, e sobre essa mensagem é que nós estamos sendo preparados para o arrebatamento, né? Ele pediu que me falasse pela manhã e também pela noite. Quero tentar falar a vocês algo que não é diferente da mensagem, né? Não temos uma mensagem nova, não temos nada a não ser aquilo que já foi pregado pelo profeta. E quero falar sobre o pensamento de Deus. Quero tratar nessa manhã, se o Senhor permitir, sobre a graça de Deus para com nossas vidas, de Deus para nós. E se o Senhor permitir, à noite quero falar a nossa atitude para com Deus, né? A atitude de Deus para conosco, o que Ele fez para conosco e o que nós então fazemos em torno daquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos colocar de pé. Você quer abrir a sua Bíblia aí em Jó, capítulo 42, que Deus abençoe a todos, né? Mais uma vez, que a graça do Senhor esteja conosco nessa manhã. Estão todos bem? Bem? Descansaram bem? Graças ao Senhor, né? Quão bom Ele tem sido para cada um de nós. Ele tem estendido as suas mãos de misericórdia, né? Como ouvi sobre os pequeninos, que coisa maravilhosa é nós poder trazer nossos filhos à presença de Deus e ensiná-los neste caminho que o Senhor tem aberto para nós, né? Esse vivo caminho. Jó capítulo 42, verso 2, e também uma outra escritura, se você quer já estar preparado aí, que é Romanos capítulo 9, a partir do versículo 11. Jó 42, versículo 2 apenas, e Romanos capítulo 9, versículo 11 ao 13. Amém? Todos têm? Diz assim a palavra: porque, diz Jó, porque eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Amém? Agora vamos lá, Romanos capítulo 9, verso de número 11. Diz assim: os Romanos, carta do apóstolo Paulo, capítulo 9, versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, Jacó e Esaú, e nem tendo feito bem ou mal,
para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Bem, vamos fechar nossos olhos. Uma pequena oração. Amado Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, diante da tua presença em oração, te damos graça, Pai, porque tua palavra tem sido lida e nós podemos lê-la, mas o Senhor é que pode vivificar isto que nós já sabemos, Pai. Mas quando o Senhor vivifica isso se torna uma realidade para nós. Abençoa a tua palavra lida em nossos corações. E agora me ajude aqui, Pai, naquilo que vai ser expressado, que o Senhor possa ordenar cada palavra, que eu possa encontrar um lugar de repouso em fé no coração dos meus irmãos nessa manhã, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Jó expressa essa maravilhosa expressão inspirada. Isto para mim tem sido algo em especial. Eu tenho recebido muitas bênçãos sobre isto, sobre os pensamentos de Deus, aquilo que Deus a princípio decidiu em sua mente. O profeta mensageiro Branham nos leva antes que tudo iniciasse, antes que esse próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que é adorado agora por nós, antes mesmo que ele fosse Deus. E o profeta diz que em algum lugar na eternidade, nosso Deus, sendo que ele era Elohim ainda, ele em sua mente eterna, ele tinha um plano, ele tinha um propósito de salvação. Ele tinha nele atributos, ele tinha nele dons que deveriam ser manifestados. E ele ainda só na eternidade, ele em sua mente começou a pensar. E o profeta diz: se seus pensamentos eternos, porque ele é eterno, estava ali, e ele pensou, e uma das coisas principais que ele pensou foi em cada um de nós. Ele pensou em você. Eu acho isso muito maravilhoso, muito sublime. Nós, seres humanos, como somos tão finitos, que estamos descobrindo as coisas de Deus, e pensar, como nessa manhã você pode novamente meditar nisso, não apenas no início, mas antes do início, em algum lugar na eternidade, antes da fundação do mundo, de saber que Deus pensou em cada um de nós. Salmo, eu creio, 149, o salmista diz que antes mesmo que ele fosse formado no ventre da sua mãe, dia a dia ele acompanhava a formação e escrevia em seu livro, de saber que Deus examinou nossas vidas, antes mesmo de nascermos, e na eternidade ele contemplou cada um de nós. Ele sabia que era você viria a nascer, ele sabia em que cidade você estaria, ele sabia as dificuldades que você encontraria, e ele pôde examinar detalhadamente nossa vida. Pensa nisso, que coisa maravilhosa. Houve algum lugar na eternidade que nós não podemos falar que é um dia, mas em algum lugar ele tomou um momento em sua eternidade para pensar em você, para pensar em cada um de nós. Tanto é que cada um de nós somos distintos. Você tem algo distinto, você tem suas digitais que ninguém mais tem, você é único. Deus te criou em especial, criou a nós em especial, e Ele pensou também nos dons que Ele daria à igreja. Ele pensou em cada ministro que viria, Ele pensou que haveria um povo em Passos que queria ouvir a palavra, que precisaria ouvir a palavra. Então Ele havia de determinar um ministro, um dom de Cristo para ministrar na palavra a você, que estaria sedento pela palavra. Isso Ele não decidiu agora, Ele decidiu em algum lugar na eternidade isso, pensando em cada um de nós. E Ele examinou nossas vidas, e Ele tinha um plano perfeito para nós. Ah, como isso muda nossos problemas, irmão. Como isso muda as coisas que nos cercam. Quando nós podemos olhar para a eternidade, nós deixamos as coisas tão insignificantes que às vezes nos sufocam. Nós podemos olhar, não podemos, um pouco mais adiante, deixar essa coisa do dia a dia que às vezes
nós tomamos. Às vezes, Satanás, em sua astúcia, tenta nos colocar contra a parede, assim, uma expressão comum. Ele tenta limitar a nós. Ele tenta abafar esta voz interior que diz que você é tão eterno como Deus é eterno. Mas quando nós pensamos nesses pensamentos, e Jó disse: tudo podes. Esse Deus pode tudo. Por isso, seu plano não pode ser mudado. Ele não muda os seus pensamentos a respeito de sua palavra. Ele jamais cometeu um engano quando ele te escolheu. Que coisa maravilhosa, irmão. Nós às vezes olhamos para nós e dizemos: será que Deus fez a escolha correta? Senhor, será que eu, às vezes em nossas fraquezas, mas Ele não cometeu engano. Quando Ele te escolheu, Ele não cometeu engano. Quando Ele escolheu Abraão, Ele não cometeu engano. O profeta diz: Abraão era um homem comum, aparentemente ele não tinha nada diferente dos outros, mas havia algo dentro de Abraão que Deus conhecia. Ele tinha fé suficiente para tomar Deus em sua palavra. Ele tinha fé para abandonar tudo e seguir a Deus, e ir para um caminho que ele não sabia onde era. Ele era distinto dos demais, e você também é, porque você é especial. Você é uma expressão de um pensamento eterno de Deus. Pensa nisso. Que coisa, Deus pensou em você. Deus pensou em sua vida. Deus pensou em quem seria o seu esposo, quem seria a sua esposa. Deus pensou onde você ia congregar. Deus pensou que poderia dar filhos para te alegrar. Deus pensou em dar amigos para você. Deus pensou em tudo. Se nós olharmos como Deus é maravilhoso, Ele pensou nas cores, Ele pensou nas flores, Ele pensou na fruta que você gosta. Às vezes um gosta de uma fruta, outro de outra, mas Ele pensou em você. Ele sabia que tipo de fruta você ia gostar, que tipo de alimento você ia gostar, e Ele preparou isso. Quando Ele fez o jardim, Ele pensou em nós. Cada detalhe de sua criação, Ele estava pensando em seu filho, Ele estava pensando na sua esposa amada, em sua igreja. Isso Ele fez antes da eternidade. E Ele, ao contemplar nossas vidas, Ele pôde escrever nossos nomes em um livro. E o profeta diz: um cordeiro ainda imolado em sua mente, um sacrifício quando não havia pecado. Deus é antes de qualquer problema que nós temos. Deus é antes de qualquer enfermidade que nós temos. Deus é antes de qualquer opressão que nós podemos. Ele já foi, Ele é o libertador. Antes de doença, Ele é o curador. Antes do pecado, Ele é aquele que pode perdoar. Antes de qualquer tormenta, Ele é aquele que dá paz. Pensa, Ele veio antes disso. Mas às vezes o Satanás não quer deixar nós olhar para estas coisas, porque se ele saber, Satanás sabe, se você descobre isto. Por isso, agora você vê Jó dizendo: bem sei eu, amém? Eu sei agora que tudo pode, que Deus possa me ajudar, que Deus possa ajudar a vocês, igreja do Senhor, que você possa fazer sua confissão e dizer: bem sei eu agora que meu Deus pode todas as coisas. Ele pode curar a minha enfermidade, Ele pode entrar no meu lar e resolver o meu problema, Ele pode me animar, Ele pode restaurar a minha vida, restaurar a minha fé. Meu Deus pode todas as coisas, porque Ele já decidiu isso na eternidade. Ele pode salvar seus parentes que você intercede, Ele pode trazer aqueles que estão afastados, Ele pode levantar o abatido. Meu Deus pode todas as coisas. E não é uma outra pessoa que sabe, não é porque você ouviu de alguém, mas porque você sabe, porque Deus te revelou os seus pensamentos, e você sabe que Ele pode agora. Satanás não quer isso, porque quando você sabe isso, nada pode te segurar mais. Ele não pode mais te sufocar. Ele não pode dizer mais que você não é capaz, porque Ele fez por nós. Ele fez tudo. Mensagem: o pacto de Deus, o pacto da graça de Abraão é graça. Porém Deus, em sua determinação, página 10, parágrafo 53, porém Deus, em sua determinação, não por meio de leis ou pactos com o homem. Nós sabemos, o irmão Brana ensina isso. Houve um pacto com Adão, e Deus disse: Adão, se você não comer, não morrerá. E Adão falhou, mas aquilo era um plano de Deus, porque tinha que ser por graça. Agora o irmão Brana diz: sem nenhuma lei, mas pelo pacto consigo mesmo, amém? Seu beneplácito, diz Paulo em Efésios, sua própria vontade, o seu desígnio. Ele sozinho na eternidade decidiu te salvar. Ele sozinho na eternidade viu que você era uma semente eleita dele.
Ô irmãos, porque às vezes você foi tirado da denominação e as demais pessoas ficaram lá. Por que você ouviu uma mensagem de um profeta e você tomou e as demais não viu nada? Deus não cometeu engano? Essa mensagem, quando cruzou o teu caminho, não cometeu engano. Não importa quantos anos você está em batalha e às vezes assentado aí, você diz, que coisa, parece, você não vê todo o quadro sendo desenvolvido, mas Deus não cometeu engano quando te chamou. Não importa o que suceda, olhe para Ele, olhe para a eternidade. Diz, lá na eternidade, antes que qualquer coisa fosse formada, Ele já me conhecia. Diga isso quando os problemas vier. O Bruno disse que Satanás tenta colocar nós em uma situação para nós não pensarmos nas coisas que são do alto. Mas quando nós pensamos quão maravilhoso Ele é, pensamos quando Ele nos amou, antes de nós poder amar Ele, antes de nós poder simplesmente saber que Ele existia, Ele já estava seguindo os teus passos. Esse Deus nunca nos abandonará, nem? O profeta diz em si mesmo, consigo mesmo, Ele estava determinado a salvar o homem, porque é seu filho. Ele determinou lá na eternidade te salvar, porque Ele viu, sendo um Deus onisciente, que o homem ia cair, que o homem ia falhar. Mas quando Ele viu isso, então Ele imolou um cordeiro. E o profeta disse, com o sangue de um cordeiro imolado em sua mente, com aquele sangue, Ele escreveu o teu nome em um livro da vida do cordeiro, e Ele colocou perdoado. Que coisa, irmão. Então onde está nossos pecados? Onde está Satanás tentando jogar em nós isso? Quando você fez sua confissão, quando você fez o seu acerto, não há mais lembrança disso. E eu e você podemos lembrar de nossos erros, podemos lembrar que cometemos falhas, mas pensa nisso. A mente eterna de Deus é tão poderosa que ela não recorda que você, filho de Deus, que tem feito a tua confissão, que tem feito o teu acerto, Ele não lembra, Deus não lembra que você cometeu nenhum erro. Então por que Satanás vem nos acusar? Não devemos aceitar isso. Mostra para ele, esse Deus eterno. Diga, meu Deus me perdoou antes que eu cometesse qualquer engano, porque eu tenho feito a minha confissão. Eu tenho confiado naquele cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo e materializado, porque o profeta diz isso. Primeiro Deus pensou, e depois Deus falou, e depois aquilo se materializou. Deus pensou em um cordeiro na eternidade. Deus falou que ele viria, falou por todos os seus profetas, e ele então se materializou. E Deus também pensou em uma igreja. Deus pensou em você, não para viver em outra era, mas para viver na última era. Pensa, irmão, que coisa é esta? Que grande responsabilidade, mas que grande coisa tão abençoada é isto, que Deus confiou a você, viver na última era, viver no entardecer da era. Diz o profeta em suas mensagens, haverá um povo nesse entardecer, que não provará a morte, que o corpo mortal se revestirá da imortalidade, seremos transformados, e você foi chamado para viver nessa estação. Então Deus confiou a você a última obra. Deus confiou a você viver no momento mais escuro. Deus confiou a você viver no momento mais difícil, porque Ele daria poder suficiente para essa igreja a vencer todos os desafios para esse tempo. Deus te escolheu para isto. Você então é uma geração especial, nem? Em si mesmo Ele decidiu. Veja, então Ele só fez esse pacto, mas Ele jurou por si mesmo. Ele não jurou, Ele jurou por si mesmo. Não havia outro maior. Por si mesmo, ou seja, Ele decidiu em si mesmo e fez um juramento, e Ele cumpriu esse juramento com o derramamento do seu próprio sangue. O juramento do Senhor, diz o Mombrano, seria o suficiente. Ele fez uma promessa, aquilo deveria ser o suficiente. Então Ele fez mais do que isso. Ele então derramou o seu sangue para selar aquele pacto. Que coisa. E o Mombrana diz mais aqui, pense nisso agora, pense nisso agora. Se você diz, bem, se eu tivesse as bênçãos de Abraão, se eu tivesse a mesma promessa que Abraão teve, o profeta diz, você a tem. Se você é semente de Cristo, se você está morto em Cristo, você recebe o Espírito Santo, você é semente de Abraão, porque Cristo é a semente de Abraão, vê você? Isto coloca o nosso interior a trabalhar em fé em Deus.
Ah, se eu tivesse aquele pacto de graça, você o tem. Ele jurou também te salvar a você. Como ele fez com Abraão, ele faz com sua semente em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa é esta? Lembrando mais, página 11, se você quer anotar, ver isso depois. Agora veja, agora, 58, parágrafo, agora mesmo que você não concorde com algo disso, apenas considera-o em oração. Agora veja, não é o que você fez, ou quais eram os teus desejos, não é o que você fez, ou qual eram os seus desejos, não foi o desejo de Abraão, ele era um pagão. Pensa, você talvez nem pensava nessa mensagem, quando Deus cruzou o teu caminho, você não estava interessado em nada, o profeta disse, quando ele estava naquele ônibus, pegou aquele ônibus e uma mulher, uma médium foi até ele e disse, há uma luz sobre você, alguém te disse, os pregadores te disseram que há algo sobre você, ele diz, eu não tenho nada com pregador, a história da minha vida, ele diz, eu não quero nada com pregador, eu nunca quis nada com isso, mas era o mensageiro da era o homem que estava na Bíblia, ele diz, eu não quero nada, eu não tenho nada com pregadores, e se tornou o seu mensageiro, porque já era seu mensageiro. E quantas vezes nós também dizemos, não quero nada com isso, mas aqui você está louvando, adorando a Deus, não era nem os seus desejos, era algo ali dentro, uma semente predestinada que ele ia despertar por sua palavra. Não era o que você às vezes queria, às vezes você não queria aquilo, mas ele cruzou o teu caminho, e você não pôde evitar de despertar essa fé que há em você. Filho de Deus, você não pode evitar de ser um filho de Deus, não foi por teus méritos, não foi porque você se esforçou, você não pode evitar de seguir essa mensagem, você não pode evitar de amar essa mensagem, porque você faz parte dos pensamentos eternos de Deus, você é parte desse Criador. Que coisa maravilhosa é isso. Ele diz, não era o desejo de Abraão, ele era um pagão, ele veio da torre de Babel, do vale de Sinar, da terra dos caldeus, da cidade de Ur, ele era apenas um homem comum, e nada que Abraão tivesse feito, nem mesmo era seu desejo. Oh irmão, nem mesmo era seu desejo, pensa você nisso, mas ele despertou isso. Não se confunda, o profeta mensageiro, não se confunda muito com alguma coisa que você tem aqui nesse corpo externo, esse ato externo nosso é muito enganoso. Ou você vem na igreja como hoje, já não estou com vontade, estou cansado, isso não tem nada que ver. Não deixa que a voz desse corpo externo fale com você, mas deixa que algo lá dentro fale com você. Não é muito o que nós sentimos aqui, irmão, é algo aqui dentro da alma. Amém? Esse externo é enganoso. Esse externo é enganoso, irmão Brana, em sua maneira simples, eu gosto muito disso, eu gosto das coisas tão simples do profeta. O profeta disse, eu estava na minha casa antes dele pregar uma mensagem, e algo soou no meu coração e disse assim, Billy, você teve muitas campanhas, você está cansado, por que você vai na igreja? Fica em casa. E ele diz, mas uma outra voz disse, mas meus irmãos vão estar lá. Ele diz, não, eu vou adorar a Deus. O profeta da carne diz, fica, mas a alma diz, vai adorar a Deus. Amém? Então não é tanto o que esse externo diz a você, mas o que tua alma deseja. Amém? Os profetas chegam a dizer, você não está com vontade de dar glória a Deus? Dá glória a Deus da mesma forma. Você não tem desejo externo, mas a sua alma sabe que essa é a verdade, porque você é um filho de Deus, você dá amém à palavra de Deus. Então Abraão não tinha desejo, mas Deus despertou a sua semente. Então Abraão, diz o profeta, essa é a maneira que ele escolheu você. Essa também é a maneira que ele escolheu você, quando você não estava interessado nisso, mas esse bondoso Senhor Jesus Cristo, Ele cruzou o teu caminho, e você não pode evitar de segui-lo. Amém? Irmão Brana diz mais, veja, e se você acha que vai se tornar um ministro ou um cristão, porque as pessoas falam bem de você, ou você se une a uma igreja para permanecer na sociedade, ou esta é a maior igreja da cidade, você está apenas enganando a si mesmo. Isso é tudo. Você é uma pessoa miserável quando vem ao cristianismo.
Deus escolheu por eleição. Romanos capítulo 9, o versículo capítulo 9, veja, diz: a eleição, Deus, isso é seguro. Esaú e Jacó, antes que eles nascessem, eles tivessem a oportunidade até mesmo de tomar uma decisão do que eles iam fazer. Deus odiou Esaú e amou Jacó, antes que eles tivessem suficiente entendimento para tomar uma decisão. Que coisa gloriosa é esta? Você também. Onde fica então nossos medos, diz o profeta dessa mensagem? Onde fica nossos temores? Jamais Deus poderá te perder. Se Deus te salvou uma vez, você está salvo. Numa maneira, não há dificuldade, não há lutas, não há nada que Satanás faça poderá mudar os pensamentos de Deus a teu respeito. Não importa, olha para a Bíblia. Ele não mudou os pensamentos a respeito de Moisés. Olha, ele não mudou. Ele chamou Moisés como libertador. Ele guardou de Moisés desde a sua infância. Ele protegeu Moisés no rio. Ele deu inspiração para a mãe de Moisés. Ele guardou, fez de tudo. Lá na frente Moisés saiu fugido, depois de ter matado aquele egípcio. Ele foi embora. Sabe Moisés? Moisés pensou que ele poderia ter uma vida normal agora. Você não tem uma vida normal. Eu tenho dito ao jovem: você vai na escola, você não é como eles. Não adianta você tentar mesclar com eles, que não vai dar certo. Não vai adiantar você misturar com o mundo, porque não vai dar certo. Você é especial, não há maneira. Você será descoberto. Amém? Você não conseguirá imitar eles. Você não é deste mundo. Moisés pensou que ele poderia levar a sua vida normal. Moisés pensou: agora eu vou cuidar, como nós dizemos, da minha vida agora. Vou ter minha família aqui. Começou a ser pastor de ovelha. Mal sabia ele que Deus estava treinando ele. Mal sabia ele que Deus estava tirando daquelas coisas do Egito dele. Ele achou que teria uma vida normal. Esqueceu lá, disse: não, agora eu vou viver a minha vida. Mas Deus não havia esquecido dele. Você escutou isso? Deus não te esqueceu, irmão. Não há maneira de você afastar dele. O salmista disse: se eu subisse nas nuvens, estaria lá. Se eu descesse do abismo, lá também tu estás. Ouça, jovem, todos nós, não há maneira de esconder desse Deus. O seu amor é muito grande por nós. Ele não vai te perder. Nem? Que coisa maravilhosa é esta? E Moisés achou que ia viver uma vida normal. Eu disse: agora eu vou visitar Moisés. Ele tem que saber que ele não é um homem natural. Ele não é um homem normal. Há um propósito de eleição na vida dele. E Deus chamou Moisés ali naquela sarça e disse para ele quem ele era. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus dos seus pais. Nem? Nós estamos aqui com Deus dos nossos pais. Nós estamos aqui com Deus dos nossos pais de Pentecoste. Nós estamos aqui servindo o mesmo Deus do grande profeta desta era, William Branham. Nós estamos ligados a essa semente eleita de Deus. E Moisés não tinha. O Branham fala, eu não tenho aqui anotado, mas o Branham fala que havia 7 coisas que Moisés não tinha. Moisés não tinha uma mensagem, Moisés não tinha sinal, Moisés não sabia falar, Moisés tinha 7 coisas negativas que ele não tinha. Amém? Quantas coisas negativas você diz que não tem? Não tenho capacidade, eu não sei isso, eu não sei falar, eu não tenho como ir, eu não tenho força, eu não tenho poder. Mas eu não estava preocupado com isso. Quando Deus chamou Moisés ali, ele tinha tudo para Moisés. Ele tinha os sinais para Moisés, ele tinha o poder para Moisés, ele tinha uma boca para falar no lugar de Moisés. Ele tem tudo. E quando ele te chama, ele tem tudo para te equipar. Não é o que você tem, mas o que ele vai te dar. Você pode dizer aí: eu não tenho força, ele tem força. Você diz: eu não consigo, mas ele já conseguiu por você. Nem? Moisés não tinha, mas Deus tinha para ele. Moisés olhou e disse: mas como vão me crer? Eu tenho dificuldade. Ele diz: mas quem fez a boca do homem? Pensa que coisa, amor. Somos assim. Somos assim às vezes. Dizemos: mas não vou dar conta. E é verdade mesmo, porque nós não damos, mas quando olhamos para ele, que é o autor da criação, esse Deus de dons, esse Deus maravilhoso, ele te equipa.
Ele te faz uma verdadeira serva de Deus. Ele te faz uma verdadeira mãe nesse tempo. Ele te faz um verdadeiro servo de Deus. Ele te faz um verdadeiro pai. E se você foi chamado para o ministério, Ele vai te equipar. Amém? Ele é responsável por sua obra. Que coisa maravilhosa. Veja. Então diz o irmão Brano, Ele escolhe por graça. Vamos ler um pouquinho mais. Você quer apenas acompanhar? Página 12. Ou anotar, ou você quer ver isso? Parágrafo 62, o irmão Brano diz assim: quando o cordeiro foi morto, ele fez uma pergunta: quando o cordeiro foi morto? 2000 anos atrás, no Calvário. Não aos olhos de Deus. Ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus viu o que Satanás tinha feito. Quando Deus viu o que Satanás tinha feito. Claro, não tem como eu tomar tudo isso. Porque aí nós precisamos ver esse ser chamado Lúcifer. Porque também Lúcifer tinha um pensamento. A Bíblia diz, e o profeta declarou isto, que em algum lugar também lá, esse ser criado, subiu em seu coração uma soberba. E ele também pensou que ele poderia fazer um reino melhor do que Miguel. Também nele despertou um pensamento. E esse Deus viu isto, que esse ser, porque os anjos têm livre-arbítrio, porque de outra forma eles não haviam decidido, eles não teriam decidido ficar do lado de Lúcifer. Eles também fizeram as suas escolhas. Eu quero falar de escolha à noite. Essa é uma outra parte dessa mensagem, a escolha, é muito importante isso. Então Deus viu isto, Deus observou isto, e sabia que esse inimigo viria. Então ele preparou, diz o irmão Brano, e na mente de Jeová, veja, ele enviaria seu filho, e ele seria uma propiciação pelos nossos pecados. E na mente de Jeová, para conquistar o seu povo, ele matou o cordeiro em sua própria mente antes da fundação do mundo e colocou o seu nome no livro como redimido. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Para Deus está concluído. Para Deus não tem erro. Deus não está preocupado agora. Deus não está dizendo: ah, será que a minha filha vai estar lá? Será? Isso é nós só. Ele não. Ele já sabe que você vai estar lá. Ele já tem uma cadeira ali na mesa do cordeiro, naquela grande seda, bode, já tem um lugar para você. Já tem um lugar reservado lá. Isso é nós aqui. Para Ele está resolvido. Amém? É disso que eu estou tratando. Dele para nós, sua salvação para conosco já está concluída. Quando Ele disse no Calvário: está consumado, terminou. Não há como Ele se enganar nisso. Isso deve nos dar coragem, não é verdade? Isso deve nos dar coragem, muita coragem, porque há um Todo-Poderoso. O Senhor Jesus diz: nenhum daqueles que o Pai me deu se perder. Aquele que está nas mãos dele, não há como se perder. Que coisa maravilhosa. Então veja, lá em sua mente, estou lendo o que eu disse. Veja, antes da fundação do mundo, Ele colocou o seu nome no livro como redimido, sem dúvida. Não há nenhuma incerteza da parte de Deus para conosco. Não há nenhum engano da parte de Deus para conosco. É nós que às vezes titubeamos. E um dia desse nós vamos descobrir que muitas coisas que nós fazemos, que muitas coisas que nós passamos, foi porque nós não entendemos o plano de Deus. Nós vamos descobrindo isso com o passar do tempo. Que perdemos muito tempo com coisas que não estava na vontade de Deus, era a nossa vontade. E nós tomamos muito tempo com coisas como o Satanás, ele balança para cá e para lá, e nós pomos muita atenção em muitas coisas. Mas essa não era a vontade de Deus. Ele já está tudo resumido, tudo feito em sua palavra. Eu sei, irmãos, nós somos seres humanos finitos. É difícil nossa mente, própria mente humana, captar isso. Por isso precisamos mais do que uma mente humana para captar isso. Precisamos de uma revelação dentro da nossa alma. Você sabe, esse profeta não sabia porque ele tinha esses dons. Ele ficou perturbado, porque ele ia ao seu pastor, o pastor diz: isso é um espírito maligno. Oraram por ele. O Brana disse que ministros colocavam a mão sobre o William Brana, nosso profeta, e oraram para expulsar aqueles dons dele. Agora você imagina um homem
saindo das páginas dessa Bíblia, porque ele está aqui em sua palavra, dizendo, esse Elias viria. Ele é o Apocalipse capítulo 10, e ali está esse sétimo anjo. Um homem das Sagradas Escrituras, um profeta mensageiro. Mas quando ele toma forma humana, sai dos pensamentos de Deus e toma a forma humana quando nós tomamos, ele não sabia. Um pastor dizia uma coisa ou outra, ele dizia, então ora por mim, porque eu não quero esse espírito de mim. Ele não sabia para que era o dom que havia dado nele. Irmão, quantas vezes nós também não sabemos? Nós queremos correr para cá, queremos correr para lá, e queremos disfarçar isso com aquilo, mas aquilo está ali diante de você. Tem que assumir tua responsabilidade. Você tem que assumir tua posição no corpo de Cristo. Não há como escapar. E o Mourão não sabia. E aquilo perturbou tanto, que você sabe, ele foi para a caverna e disse, eu preciso ter uma resposta de Deus, o que é isso? Chega um momento que nós também precisamos ter uma resposta de Deus. Você realmente precisa, como disse Jó, bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Não há maneira. E William Branham descobriu que ele era, e você está descobrindo, porque você está ouvindo a palavra, você está ouvindo ministros que Deus tem levantado, o dom de Cristo. E o ministro não é nada mais do que pregar a palavra, para que a palavra desperte o que está em você já. Vem? Deus apenas está despertando o que já está em você. Ele fez isso com a natureza. Se você plantar aí um pé de abacate, sua semente, você planta a semente ali do abacate, tudo que aquela árvore é, sua casca, a sua folha, a sua flor, a sua altura, a estação que ela produz, já está incluída naquela semente. Vem? E você também. Quando você vem da parte de Deus como uma semente de Deus, de seus pensamentos, tudo que você é, os dons que você tem, já está em você. Deus apenas desperta isto. O profeta diz, essa fé já está em você. O profeta diz, a fé do arrebatamento já está em você. A palavra que está sendo pregada nesse tempo está despertando esta fé que está em você. Amém? Você crê sim? Que maravilhoso é isso. O profeta diz, você já tem a eternidade dentro da sua alma. Morte não pode tomar você mais. Pode esse corpo físico morrer, mas você não morre, você imediatamente entra em outro corpo. Por isso Paulo pode dizer no final de sua carreira, ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Ele foi vitorioso. Não havia morte para ele. Não há morte para você mais, filho de Deus, porque ele já colocou redimido. Que maravilhoso é isso. E sua própria mente, antes da fundação do mundo, veja, redimido, glória, diz o profeta. Isso foi o que ele fez. Deus fez isso. Então do que estamos com medo? Do que estamos com medo? Sabe qual que é o maior empecilho, diz o Mombrana, para nós? O medo. O profeta diz, eu tenho andado por todos os lados e tenho percebido que o medo é a pior coisa que Satanás pode colocar sobre o ser humano. O medo. O medo, porque nós olhamos muito para nós. Nós olhamos muito para nós. O próprio Mombrana, quando o anjo estava falando com ele, ele disse também que ele não tinha condição daquilo. E Deus diz, eu darei a você 2 sinais. Olha para os homens, olha para Gideão. Deus diz, varão valoroso. Gideão diz, eu sou o menor da casa dos meus pais. Deus estava chamando dele de varão valoroso e ele achava que ele era o menor. Deus sabia o potencial que havia nele e ele não sabia. Deus sabe que há uma fé no teu coração. Deus sabe que você vencerá cada batalha que está diante de você. Jovens, moças, rapazes, Deus sabe que você é capaz de vencer as coisas na escola. Deus confia em você para esse tempo. Ele nos colocou como suas testemunhas para esta hora. Por quê? Porque lá na eternidade Ele já nos conheceu. Que coisa, uma grande glória. Onde está nosso medo então? Onde está? Satanás não pode mais nos atormentar, nos trazer medo. Tenha confiança nele. Confia no teu Senhor Jesus Cristo. Não permite Satanás semear pensamentos. Não permita.
Não permita que ele desvie teus pensamentos, ele é muito hábil para isso. Aqui, a grande batalha. Eu estou dizendo que você tudo pode, eu estou dizendo porque a palavra disse isto. Mas de outro lado, Satanás diz: mas olha as tuas falhas. Mas quantas vezes você fez uma promessa e ele não dá conta de cumprir? Ah, mas quer pôr dúvida? Não aceite. Diz o irmão Branham, é descreia do diabo. Se alguém que você tem direito de ter incredulidade, é do diabo. O profeta disse em uma de suas perguntas, duas perguntas, perguntaram para o irmão Branham: como é que eu faço para simplesmente não ter vencer os meus maus pensamentos? Ele diz: faz vice-versa. Ou seja, se você começa a pensar que não pode, começa a pensar: eu posso. Inverte o pensamento. Quando vier um pensamento a você: estou fraco, diga: sou forte. O profeta diz vice-versa. Quando Satanás quer te enfraquecer, diz: sou forte nele. Quando ele diz: você não foi perdoado, diz: ele é poderoso para me perdoar. Quando Satanás quer tirar a tua paz, diga: Jesus Cristo é minha paz. Inverte. Veja, esse é o conselho do irmão Branham: inverte, luta, diga: não, eu sou capaz, eu sou um eleito, eu sou vitorioso. O irmão Branham diz: se Satanás diz que você é um derrotado, diz: eu sou um vitorioso. Inverte. Irmão Branham, como eu posso vencer meu mau pensamento? Vice-versa, pensa ao contrário daquilo. Nem. Que técnica tão fácil. Deus não é difícil, Deus é fácil, Deus é simples. Qualquer um de nós podemos usar essa técnica de Deus. Pensa ao contrário do que Satanás às vezes quer mostrar em você. Às vezes nós olhamos para nossas famílias, você ora por alguém e diz: mas parece que ele está cada vez mais distante. Eu tenho intercedido por esse filho, pelo meu parente, pela minha esposa, pelo meu marido, e parece que mais incrédulo fica. Mas diga no teu coração: não, ele vai vir. Como Deus cruzou o meu caminho, cruzará o caminho dele. Não dê atenção para o que teus olhos vê, dê atenção para que tua fé na tua alma te diz. Amém? Você pode crer nisso? Que Deus maravilhoso. A mensagem era da igreja. Quero ler algo aqui sobre esse pensamento de Deus. Você quer marcar mais uma vez? Digo, está na era de Esmirna. Amém? Era de Esmirna, no parágrafo, na página 127. Se você quer marcar, eu acho isso é muito sublime da parte de Deus para nós, como Ele deixou isso para nós, esse profeta do Senhor, nosso irmão Branham, para nós vencermos nesse tempo. Que coisa maravilhosa é isso. Bem, página 127, o profeta diz assim: observa atentamente agora, veja isso: antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus é um objeto de adoração, e ninguém estava lá para adorá-lo, não havia ninguém para adorá-lo. Veja isso. Portanto, naquele tempo ele era apenas potencialmente Deus, e ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno. A noiva já estava em sua mente. Que coisa, irmão. É o que eu tenho dito, estou apenas lendo o que eu já disse. A noiva já estava em sua mente. Que amor é esse tão grande, que Ele tem amado a nós. Você já estava em sua mente. Às vezes nós ficamos tão alegres quando alguém lembra de nós. Diz: eu estava lembrando do irmão. Ficamos felizes. Às vezes a esposa diz: estava pensando em você hoje, estava pensando em você hoje. Agora, quanto mais alegre, mais felizes nós devemos ser de saber que um dia Deus aqui já pensava em nós. Pode você ver isso? Podemos tomar isso em nosso coração, que Deus derrame esse sentimento em nossa alma. O quão grande amor de Deus para nossas vidas. Ele já pensava em sua noiva. Veja, a noiva já estava em sua mente. Sim, ela estava. Ela existia em seus pensamentos. E o que você diz a respeito desses pensamentos de Deus? O profeta faz uma pergunta: eles são eternos? Se Ele é um Deus eterno, o que esses pensamentos são? Os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhes perguntar: são eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isso, o profeta diz: você
verá muitas coisas. Por que eu estou insistindo nisso? Por causa dessa expressão do irmão Branco. Se você, filho de Deus, puder ver isto, se você agora, vivendo aqui nós, neste corpo, nascido em pecado, se eu posso ver isso, eu verei muitas coisas. Ou seja, me abrirá a minha visão para me lutar contra o meu inimigo. Satanás terá que batalhar comigo em um outro campo agora, porque agora eu estou descobrindo quem eu sou. A mensagem dessa hora veio falar aos nossos corações, para que você descubra quem você é. Quando você vê isso, você verá muitas coisas. Você compreenderá os caminhos que você tem trilhado. Você compreenderá em cada momento, desde a sua infância, Ele estava ali. Sim, Ele estava naqueles momentos. Aqueles momentos talvez que você deveria estar morto, um acidente, Deus estava guardando. Você verá muitas coisas. Você sairá de uma pressão desta era de Laodiceia. Você começará a viver vitorioso. Você começará a levantar os seus olhos para o alto, de onde vem a tua redenção. Porque se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando você vê isso, você muda teus pensamentos. Você não põe mais atenção nas coisas da terra, mas põe atenção nos eternos pensamentos de Deus. O que você é nele. Amém? O que você é nele. Veja o que o Brana dizendo. Então você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos isso, vocês também já sabem disso. Já estudamos e provamos isso. Isto é infinito em suas habilidades. Veja o Brana dizendo, o melhor que poderia dizer, veja. Mas isso, ele não está adquirindo agora um pensamento novo, diz o Brana. Não, não está. É muito difícil para a denominação acreditar nisso, mas nós cremos. Ele não está um pensamento novo. A denominação não pode crer isso. Se você falar de predestinação, que eu estou dizendo, eles vão achar isso um absurdo. Porque eles dirão, mas para que foi pregado então a palavra? Se Deus já sabia para que é salvo, para que Ele mandou pregar? Porque nós não sabemos. Eu estou dizendo a parte de Deus para conosco. O que nós estamos fazendo agora é descobrindo isto. Por que estamos descobrindo? Porque nós estamos ouvindo a palavra. Por isso, irmão Brana, ao estar revelando o selo, ele diz, irmão Neve, não é que eu estou dizendo aqui, você vai encontrar o teu nome aqui em algum livro. Mas quando eu começo a pregar e revelar a palavra, algo aqui no teu coração começa a identificar com essa mensagem. E quando isso começa a identificar com a mensagem, então mostra que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então quando você ouve a palavra e há algo aqui, minha irmã, meu irmão, que identifica com a palavra, saiba que teu nome está escrito naquele livro. Amém? Então o profeta diz, veja, ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos, ele sempre os teve, e sempre terá. Ele conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Porque, por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos e são reais. Eles não são simplesmente como um homem com um projeto, que é o que nós às vezes pensamos em algo e não damos conta de realizar, e temos que mudar esse pensamento, e temos que mudar esse projeto. Nós às vezes escolhemos alguma coisa, aquilo não é o que nós queremos, e mudamos, mas Deus não comete isso. Amém? Veja, então, não é como um homem que traçou os seus projetos um dia, não, veja, e que em dia isso é traduzido em substância e forma, mas eles já são reais e eternos da parte de Deus. Quando Deus pensou em você, você já era existente nele. Por isso o profeta pôde dizer que você batalhou do lado de Miguel. Viu? Você batalhou do lado de Miguel, você era um pensamento real. Você lutou do lado de Miguel, você venceu com ele e você vence com ele agora. Amém? Você já venceu lá no céu e você está vencendo aqui de novo. Essa mesma mensagem, o irmão Brana diz, não estamos crendo em reencarnação de almas. Não, isso é uma doutrina mormon. Mas cremos em uma predestinação de pensamentos eternos. O profeta disse, se você entender isso, você verá muitas coisas. Às vezes vocês perguntam, mas como que eu lutei do lado de Miguel? Porque você é um pensamento real de Deus já. Você já era existente em sua mente. Que coisa maravilhosa. Você expulsou esse inimigo de lá. E nós estamos aqui. Estamos vencendo aqui. Todo esse planeta chamado Terra é nossa herança.
Isso é nosso. Satanás é um invasor. E ele tem poucos dias aqui. Poucos dias ele tem aqui. Né? E você sabe que você é a resistência daqui, né? Uma resistência é um grupo de homens que não são conquistados. Nós somos a resistência. Nós somos a minoria, mas ele não pode se entronizar aqui enquanto nós estivermos aqui. Ele não pode tomar domínio enquanto nós estamos aqui. Ele tomou domínio dos ímpios, mas é a nossa causa. Ele não pode descer para se tornar físico no filho da perdição. Ele não pode. Enquanto nós estamos aqui, ele não pode. Amém? Nós temos um governo e um reino espiritual, diz o profeta. Nós somos reis e sacerdotes. E temos domínio sobre tudo. Você crê nisto? Em o nome de Jesus Cristo, há poder neste nome. Então, quando você compreende esses pensamentos eternos de Deus, você começa a usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás vem a você e diz: não, em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa é a vitória que nós temos. Que grande coisa é isso. Veja. Então estamos ali em sua mente, diz o profeta. E elas somos tão reais como Deus é. Eternos. Veja. E Deus, diz o Mombano, ele pensou em Adão. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Como seus pensamentos ainda não eram expressos. Veja. E diz a palavra em Salmo 139 que eu citei. Então ele foi dia a dia, foi vendo a nossa formação. O profeta diz: nós poderíamos percorrer os séculos e encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era um pensamento eterno expresso em sua época. Eu digo a você, entenda isso, claro. Nós estamos pregando sobre isso, e a nossa fé, nossa revelação em nosso coração, a nossa fé diz amém a isto. Eu não estou pregando a vocês de forma alguma, de maneira alguma, eu mesmo estou expressando para que você tenha um entendimento aqui. Eu estou expressando porque que você é uma semente de Deus e você tem um outro entendimento aqui. Amém? Então veja, João Batista, pensamento eterno. Você que está sentado aqui, irmãos, filho de Deus, você também é um pensamento eterno de Deus para manifestar, como eu disse, nessa época. Então, estamos aqui em uma reunião de pensamentos eternos de Deus. Estamos reunidos aqui e somos os seus pensamentos eternos que se materializou. Físico. O profeta diz: você é o que está vivendo aí dentro. Aí dentro é o que você é. Um filho e uma filha de Deus. Não deixe Satanás colocar nenhum outro nome em você. Nenhuma dúvida venha a você. Nenhuma incerteza. Nada. Não permita isto. Afaste todos os pensamentos contrários. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu creio na carta aos Filipenses: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é agradável, nisto pensai. Que coisa. E o Mombrana vem e diz assim: pense correto, pense coisas boas, fale coisas boas. Nem? Pense e fale. Isso não é psicologia, isso é a palavra. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é honrável, nisto pensai. Você diz: irmão, mas estamos vivendo em um caos nessa era de Laodiceia. Mas você é um formador de atmosfera. Tudo começa em nossos pensamentos. Assim como tudo começou nos pensamentos de Deus, tudo começa também em nossos pensamentos. Você sentado aí, está ouvindo a palavra, aí começa a sua fé. É uma batalha aí. Você ouve: eu estou curado. Talvez você está com a enfermidade, eu estou curado, mas eu estou sentindo, mas é uma batalha ali. Você diz: não, mas eu estou curado, eu estou ouvindo a palavra. E você terá que decidir. Você vai aceitar o que Deus está falando ou o que você está sentindo? Nem? Veja, então esse Logos de Deus. Quero ler mais algo aqui, quero ir nesse Jacó um pouco, se nós temos tempo. Aqui vamos até 11 horas, normal. Está bem? Eu quero ler mais algo aqui. O profeta diz assim, parágrafo 129. Ele diz assim, não há parágrafo, né, nessa mensagem às eras. Veja. Os filhos descendentes como filhos da promessa.
E a promessa, como tendo a ver com filhos, a eleição ou escolha de Deus. Isso é exatamente o que temos falado. Estes que são a descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em uma linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, e embora não expressa, até cada um surgisse no tempo designado e decretado, quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim que a noiva é a literal noiva, semente, palavra falada. Estou apenas repetindo, lendo o que eu expressei a você, para você saber que esse é o que o mensageiro diz a você. Não tenha nenhuma dúvida a respeito disso, não importa o que suceda. E agora nós vemos esse Jacó, como nós lemos ali, veja, você talvez tenha lido, está com a sua Bíblia aberta, ou pôs a tua atenção, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, não havia feito bem nem mal. E Deus diz: amei a Jacó e aborrecia a Esaú. Se você olhar aquela história, Jacó, Esaú, e lê-la, você vê como que o amor de Deus está acima de qualquer coisa. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú. Está escrito. Quem era Isaac? Seu pai. Quem era Isaac? O profeta. Você entende o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que Isaac amava Esaú, mas a palavra está dizendo que Deus amava Jacó. O amor de Deus está acima de qualquer amor humano. O amor de Deus para você está acima de que eu penso sobre você, do que sua família pensa sobre você, do que o vizinho pensa sobre você, do que alguma pessoa pensa sobre você. O amor de Deus está acima disso. Amém? Isaac amava a Jacó, e no contexto diz assim: Isaac amava Esaú, e Rebeca amava Jacó. Eu fico pensando nisso, como que uma mãe amará um filho e não amará outro? Porque aqui está uma expressão da eleição de Deus. Ali não é algo natural, ali havia tido uma revelação a essa Rebeca, de quem era Jacó. Por isso pode dizer a palavra, que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Isaac amava. Isaac queria que esse Esaú, porque havia uma lei, quero tratar disso só um minuto, não vou ser muito demorado, mas creio que vocês já entenderam o que quis expressar. Esse Isaac, por uma lei, havia de dar o direito de primogenitura para Esaú. A lei às vezes atrapalha nós. A lei às vezes embaraça nosso caminho. A lei às vezes embaraça nós, que nós simplesmente confundimos muito com a lei. Nós não podemos chegar a um ponto que achamos que somos justos o suficiente, que nós somos bons o suficiente, que nós somos melhores. Toda vez nós temos que pensar em sua graça, na sua escolha, em sua eleição. Esse Isaac, profeta, Deus queria Esaú, mas Deus queria Jacó. E o Mombranaria, se você fosse olhar para a vida de ambos, esse Jacó não parecia ser a pessoa indicada para isto. Ele não parecia ser o homem indicado para isto. Ele não parecia ser o homem que Deus realmente pudesse amar. Veja com muito instinto isso, irmão. Não se confunda nisso. Não se confunda, como eu disse, quando você olha para alguém, parece que ele está indo longe. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus tem uma maneira de cruzar o caminho de cada um deles. Deus tem uma maneira de cruzar os nossos caminhos, irmão. Espera, se é um eleito, se é um filho de Deus, Deus vai cruzar o caminho dele. Claro, você pode falar, você pode exortar, você pode fazer o que você sabe fazer como um cristão, mas quando Deus cruzar o caminho dessa semente, haverá uma mudança. Se Deus cruzar o meu caminho e cruza o teu caminho, temos que ter uma mudança. Essa semente vai despertar, uma maneira. Então esse Jacó fez o que ele fez, nós sabemos, ele foi. E ele recebeu a bênção. Ele enganou seu pai e recebeu a bênção.
E ele foi, e ele prosperou naquela terra, e ele constituiu família, mas ele não tinha algo especial ainda, aquilo não preenchia ele. Eu digo a você, semente de Abraão, você pode ter e deve ter boas casas, carro, bênção, trabalho, devemos ter tudo isso que Deus nos dá, família abençoada, mas jamais será preenchido, isso jamais preencherá o lugar que Deus tem reservado para Ele habitar em nosso coração. Este Jacó poderia dar um bom testemunho se ele viesse aqui antes de encontrar o anjo do Senhor e dizer: fui abençoado, Deus me apareceu em uma visão, eu tive a bênção do profeta Isaac, eu vi anjos, eu simplesmente fui abençoado, estou enriquecido, tenho uma família que é uma bênção e tudo prosperou na minha vida. Poderia dar um grande testemunho, mas quando ele soube, voltando, que o seu irmão estava armado para matá-lo, quando ele soube, quando estava voltando, que havia um homem irado do outro lado daquele rio, com 400 homens armados, ele viu que aquelas coisas não eram suficientes. Ele viu que precisava ter um Deus do seu pai aqui dentro. Hein, irmão? E quando nós vemos o tempo que nós estamos vivendo, com tudo que nós sabemos que Deus nos ama, com tudo que nós sabemos que Deus nos chamou, nós precisamos ter algo aqui dentro, em especial dentro da nossa alma. Por isso a experiência do papai não serve, da mamãe não serve, do pastor não serve. Temos que ter nossa experiência individual com esse Deus que nos chamou. Temos que manifestar que somos esses atributos de Deus. Quando ele soube aquilo, ele não cruzou o rio para dizer: olha, Esaú, eu sou uma bênção, olha, Esaú, Deus tem feito isso, aquilo na minha vida. Não, ele desceu e disse: agora eu preciso encontrar esse Deus face a face, eu preciso ter a realização desse Deus na minha vida. E ele desceu sozinho. Amém? Semente de Deus é você sozinho, você com Deus, e Deus vindicará que você é uma semente eleita dele, um povo escolhido. Amém? Ele desceu e disse: me dá a minha bênção. O anjo disse: eu preciso ir. Não, quando não me abençoar? Mas não tinha sido abençoado já. Não se engane, você não pode, essa sede na tua alma não pode ser substituída por nada. Pode você estar sentado aí e dizer: sou um homem abençoado, mas tenha certeza que Deus tem vindicado isso na sua alma. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Ele é o cordeiro que foi morto. O profeta diz: não 2000 anos atrás, mas antes da fundação do mundo. Que o Senhor Jesus possa ordenar essas palavras, poucas palavras, de forma ordenada na sua alma. Eu não sei, irmãos, você veio esta manhã, não foi o comum, nós temos ouvido desde o começo, viemos aqui para adorá-lo, viemos aqui para ouvir a sua palavra. E eu tenho lido aquilo que o profeta tem dito, e você certamente sabe de tudo isso, mas que você possa descobrir isso dentro da tua alma. Digo a você, esse é um tempo tão difícil, onde há um grande campo de batalha na nossa mente, uma grande luta na nossa mente. Por isso eu tenho tentado, irmão, com tudo que eu tenho no meu coração e em minha meditação, dizer a você, filho de Deus, olhe para o alto. O profeta nos diz assim: saia da atmosfera humanística. Não podemos deixar essas grandes coisas de Deus comum para nós. Você não é um ser comum, você é um ser especial. Você é tão eterno como Deus é eterno. O profeta diz: esse pensamento eterno que é você nos dá uma qualidade de eternidade. Nós humanamente somos tão finitos, mas quando olhamos para essas promessas, alguns de nós com mais idade, quando você vê o seu corpo definhando, aí você olha para a promessa que diz que você terá um corpo glorioso, como o seu glorioso corpo. Talvez você está em fraqueza, mas você olha para a promessa e sabe que próximo de nós, em uma dimensão onde o profeta do Senhor foi permitido ir, ele diz: ali havia só jovens. O profeta diz: aquele lugar tem algo sublime,
É uma palavra para descrever o amor genuíno daquele lugar. Há uma terra além do rio. Há um lugar para cada um de nós. Estamos passando por aqui. Você é um peregrino e estrangeiro. Você volta para Deus porque você veio de Deus. E Jesus diz: vim de Deus e volto para Deus. Você só está voltando para Deus porque você veio de Deus. A eleição foi de onde você veio. Predestinação está levando você de volta para a eternidade. Você é um ser eterno que passou pelo tempo. Pense nessas coisas. Volte a meditar nisso, porque eu sei que você é um eleito, você conhece, tem ouvido isso. Medita nesse dia. Você às vezes volta à dificuldade, temos lutas, batalhas. Cada um de nós temos nossas lutas. Mas quando você olha para isso, você verá muitas coisas. Você poderá enfrentar os seus inimigos e dizer: eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo. E você então levanta novamente. E você intercede e você desanima. Mas eu quero fazer com você, através dessas palavras, desejo no meu coração que você se levante novamente em Cristo. E diga: sou mais do que vencedor. O Cordeiro morreu por mim. Que grande expressão foi aquele amor no Calvário. Você era parte dele. Ele não podia perder você. Ele pensou em você em algum lugar na eternidade. E nossos gemidos aqui, o clamor da nossa alma porque estávamos perdidos, e Ele então imolou um cordeiro por nós. Ele diz: eu vou tomar o lugar dos meus filhos, eu vou redimi-los, eu vou lá para confirmar a redenção a eles. Eu tomarei o lugar de cada um deles. E indo ao Calvário, Ele pensou em nós. Ele sabia que nós íamos precisar desse poder, desse sangue derramado. Ele ainda é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ainda é esse Cordeiro. Ele ainda é esse que levou sobre si nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é o Cordeiro perfeito que nos representa. Quando você olha para Ele, então você se torna como Ele é. Por isso Ele prometeu nos dar sua mente. Paulo diz: tenha o sentimento de Cristo. Então nós começamos a ter o seu sentimento, nós começamos a ter a sua mente, e nós somos seu povo, somos seu tabernáculo, o templo do Deus vivo, onde o Espírito de Deus habita. Isso é o que você é. Não é para habitar um outro espírito. Não. Qualquer coisa que venha a você fora do Espírito de Deus é um invasor. Assim como no seu corpo físico, qualquer bactéria, qualquer germe, qualquer enfermidade, aquilo não pertence a você. Assim também na sua vida espiritual, qualquer pensamento que vem, que não está de acordo com a palavra. Irmão Brana, como saberei que são pensamentos do inimigo? O profeta diz: todo pensamento que vem a você que é contrário à palavra não é de Deus. Ouça isso, irmão, eu vou encerrar. Todo pensamento que vem a você contrário à palavra não é de Deus, seja ele qual for. Jamais Deus colocará um pensamento em você que você ainda continua sendo um pecador, que você está preso e não pode ser liberto. Não. Quando Deus vier, Ele vem para dar paz, Ele vem para dar consolo. Mesmo que Ele estiver te repreendendo, Ele te repreenderá com mãos de amor, com carinho. Ele te repreenderá porque Ele te ama. Até suas repreensão é um amor que Ele tem por nós. Ele não quer nós perdidos. Não. Ele nos repreende porque ama a nós, e por amor a nós Ele vem. Quão bom é Ele. Como podemos negar um tal amor como esse? Que Deus nos dê sensibilidade. Que sua presença jamais se torne comum a você. Que essa graça jamais se torne comum a você, irmão e irmã. Isso é sobrenatural. Sua salvação é sobrenatural, do começo ao fim. Ele cuida de você. Ele está cuidando de nós. Colocai sobre Ele nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuidará de você, jovem. Ele cuidará de você, ancião. As marcas de batalha, Ele conhece cada lágrima, Ele conhece cada luta. Ele estará presente em todas elas. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Criador. Ele é aquele que você deve honrar, amar de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de tudo que há em você. Ele deve ser o primeiro lugar na sua vida.
seu Senhor Jesus Cristo. Que grande amor Ele tem para conosco, com paciência Ele tem, Ele tem paciência para conosco. Ele espera que nós compreendemos. Ele diz para Pedro: Pedro, Satanás quis se andar na tua vida, e ele vai se andar, mas eu já tenho intercedido por você. Satanás às vezes se andou na tua vida de alguma maneira, mas saiba que um cordeiro imolado já havia intercedido por você. Pedro, eu já intercedi. Pedro, você vai errar, mas eu já te perdoei. E o que eu escolhi que você vai ser, eu não vou mudar a minha ideia a respeito. Você vai ajudar a minha igreja. Quando tu converter, ajuda meus irmãos, ajuda meus cordeiros, ajuda minhas ovelhas, porque eu sei que você vai se converter. Deus também sabe. Deus sabe que você estará preparado para o arrebatamento. Ele não vai te perder. No momento certo Ele virá, Ele tomará nós dessa terra. Que dia glorioso é este! Olhamos para esse glorioso dia. Que Deus nos ajude enquanto oramos. Amado Senhor Jesus Cristo, e essas palavras que eu li do teu profeta não são minhas, Pai. São palavras expressadas pela tua boca nesse tempo, pelo teu mensageiro. Que elas encontrem um lugar de revelação no coração dos meus irmãos, Pai. Abençoa essa igreja. Abençoa o ministério do pastor Bruno, Pai. Abençoa o teu servo onde ele está ali ministrando a tua palavra. E este povo que o Senhor tem confiado a ele. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles, Pai. Que eles possam sair animados, que eles possam olhar para o alto e saber que não são uma gentinha covardada, mas são filhos e filhas do Deus Altíssimo. Que não há suficientes demônios no inferno que pode segurar a eles, Pai. Eles são a super raça do Senhor, e eles estão descobrindo isso porque a palavra tem tocado em seus corações. Abençoe todos eles, Pai. Abençoe esta obra, Pai. Traga aqueles que não são, Pai. Salva os que não são salvos. Salva, Senhor, aqueles que ainda estão nessa cidade, onde a palavra, através do teu servo que o Senhor tem colocado aqui, o Senhor abençoe ricamente. Abençoe cada um de nossos irmãos, diáconos, toda essa igreja, Pai, porque o que nós desejamos é estar junto lá. Deus, o Senhor não nos chamou em uma denominação, em um lugar. O Senhor tem nos chamado para um corpo. O Senhor tem só uma igreja, Pai, e essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-me a ser parte dela, Pai. Dá-me graça para ser parte dessa igreja. Dá graça a meu irmão, para que ele possa manifestar, sendo eles um pensamento eterno do Senhor. Abençoe tua igreja. Até mais, Senhor, se o Senhor permitir, nós estamos aqui, possamos retornar com alegria para te adorar, para te engrandecer teu santo nome, porque só o Senhor é digno de louvor, de honra e de glória. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe teu povo. Mais uma vez eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. De Jacó, que coisa mais boa, como Isaú e Jacó, mas Deus escolheu Jacó. A gente se vê quanto este tanto de gente aqui na cidade, tanta gente boa, Deus nos escolheu. Nós somos predestinados de Deus. Isso é um privilégio para cada um, né? É um privilégio. É sair daqui abençoado, sabendo que Deus nos escolheu. Obrigado por esta palavra. Que Deus que abençoe cada um dos irmãos. Até logo à tarde que volte para ouvir mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Deus que abençoe cada um. Dê um abraço, seu irmão.